Boa noite, irmãos, que Deus possa continuar nos abençoando. Conforme eu disse no vídeo anterior, nós vamos prosseguir com esse assunto de fé, amor e esperança. Talvez nós não saímos do assunto fé ainda hoje. No vídeo anterior nós lemos a Escritura aos Romanos, capítulo 10, começando no versículo 11, que diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. E o nosso tema está aqui no versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, ele vai adquirindo fé, porque a palavra de Deus, ela tem tudo que nós necessitamos. Espiritualmente falando, ela nos ajuda no nosso dia a dia, ela nos dá força, nos dá ânimo, ela nos corrige. E hoje nós queremos voltar um pouco, ou como que é as coisas, né? Nós vamos voltar um pouco para poder nós basear a nossa meditação simples, não de intelectual, não é uma meditação intelectual, ela é uma meditação bem simples. Eu quero voltar aqui em Romanos capítulo 4, começando com o versículo 16, que é falando sobre fé. E os irmãos que vão ouvir, vocês vão prestar atenção que a fé é uma coisa muito importante para nós. É uma coisa muito importante na hora que estamos vivendo, no mundo que estamos vivendo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui diz assim: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Está falando de Abraão. Isso aqui, Romanos, Abraão foi justificado pela fé. Então, Abraão é um exemplo de fé para nós. Ele é o nosso pai na fé. Porque ele nunca veio duvidar da promessa que Deus fez para ele. Ainda que fosse, parece que impossível, realmente impossível para o homem, para a mente humana compreender aquilo. Mas Abraão, ele foi um exemplo. Portanto, pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós. Abraão, pai de todos nós. Então, isso nos alegra muito de podermos ser chamados na Bíblia de filho de Abraão.
Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Então, que importância para nós a fé. Eu disse que ia falar sobre fé, amor, esperança. E aqui no versículo 18 diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé. Isso aqui é muito importante. E não enfraqueceu na fé. Quanto mais os dias iam passando, ele ia fortificando na fé. Isso deve ser um exemplo para nós. Mesmo passando por lutas, dificuldades, como nós sabemos que Abraão enfrentou muitas dificuldades naquele tempo. Ele não teve só bonança. Deus chamou, mandou ele sair da sua parentela, da casa dos seus pais, e ele saiu sem saber para onde ia, mas ele saiu crendo, porque foi Deus que falou. Ele saiu crendo que Deus ia cuidar dele. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Não tenho condição mais. Quantas pessoas que se diz, chega numa situação que chega ao ponto de dizer, eu não tenho mais condição, eu não dou conta. Mas o filho de Abraão não vê dessa maneira, não olha dessa maneira. Porque Abraão não pensou assim. Abraão não levou assim a vida, a sua vida foi assim. E porque a cada dia que passava ele ia ficando mais velho. Mas a sua fé ia aumentando. Em vez de diminuir, só ia aumentando cada dia. Ele ia crendo mais, cada dia que passava ele cria mais. Oxalá nós pudéssemos ser assim, cada dia que passa nós vamos crendo mais. Nós estamos crendo mais na promessa que Deus fez para nós. Qual é a promessa que Deus fez para nós? Primeiro, Ele nos salvou. Mas nós temos uma grande promessa por vir, por acontecer ainda, que é o nosso arrebatamento, a nossa saída aqui da terra. Então, essa é uma promessa que nós cremos, nós temos fé que isto vai acontecer. Porque é promessa de Deus, e Deus não falha, Deus não pode falhar, Deus não pode voltar atrás, Deus não volta atrás. Então, vamos continuar. E não enfraqueceu na fé, não atentou para seu corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não olhou para isso. Não tem condição de ter mais filho. Sara não tem condição de ter mais filho. Não. Ele seguiu, ele continuou crendo que ia ter o filho. E ele já estava vendo, pela fé, ele já estava vendo o filho. Então a fé pode vir longe. É o que nós vimos aqui. Chama as coisas que não são como se fossem. Ainda Abraão não tinha filho, mas ele já podia ver o filho pela fé. Então, já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara.
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Uma coisa que atrapalha muito as pessoas hoje é a incredulidade, a dúvida, deixa a dúvida entrar. Satanás é o pregador de dúvida. Ele quer colocar dúvida na mente das pessoas e aquilo atrapalha as pessoas ser abençoadas, atrapalha a pessoa ser curada. Às vezes Deus está te dando uma cura, uma libertação, uma bênção, e você deixa Satanás entrar e colocar uma dúvida. E aquilo, você perde aquilo. Então, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificando na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. E estando certíssimo, ele tinha toda a certeza de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, porque quem tinha prometido para ele não foi o homem, porque o homem pode prometer, o homem faz promessa, mas às vezes por circunstância ele não tem como cumprir aquela promessa, mas Deus não é assim. Deus não é limitado, nós somos limitados. Como humanos, nós somos limitados, mas Deus, nós não podemos estabelecer limites para Deus, e Deus não tem limite. Então, ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, continuando aqui no capítulo 5, justificação pela fé e paz com Deus, sendo, pois, justificados pela fé. Então, irmãos, não tem como nós vencermos e alcançar o que nós necessitamos sem fé. Não tem como. Se você não tem fé, aí você pode dizer, parece que eu não tenho fé. Pede a Deus. Ele é o doador da fé. Ele dá a fé para nós. Se você deseja ter fé no seu coração para receber aquilo que você está necessitando, para vencer esse obstáculo que você está passando. Às vezes tem coisas que nós passamos que ninguém pode nos ajudar. Às vezes o marido não pode ajudar a esposa não pode ajudar o marido, o pastor não pode ajudar aquela pessoa. Mas Deus é capaz. Deus é o Deus do impossível. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Não que Ele faça todas as coisas, mas Ele pode, Ele é poderoso. Então, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui fala de esperança. Nós vamos depois falar de esperança. Então, hoje não vai dar para nós chegarmos lá. Amor, esperança. Então, nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações. Nós damos glórias a Deus nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência.
Então, às vezes você pode dizer, eu não tenho paciência. Então, você precisa de tribulação. Você sim precisa de passar por tribulação para adquirir paciência. Nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. Que coisa maravilhosa, né? Uma coisa vai chamando outra. E a esperança não traz confusão. Porquanto, amor, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque nós sabemos que o amor é o próprio Deus. O amor é Deus. A Bíblia diz, Deus é amor. Então, se você tem o Espírito Santo no seu coração, você tem amor. Você ama uns aos outros, você ama seu irmão, você ama aquela pessoa mais terrível. E a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Às vezes nós temos dificuldade de amar o irmão. E agora, e amar o inimigo? A coisa não é fácil. Então o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelo ímpio. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Estávamos perdidos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia, isso é maravilhoso. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Aleluia. Cada vez que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos crescendo espiritualmente falando. Se quer crescer espiritualmente falando, comece a ler a Bíblia, comece a ler a mensagem, comece a meditar. Isso é maravilhoso. Então, isso aqui nós podemos, cada dia, o nosso nível de fé vai aumentando. Aí nós vemos aqui em Hebreus capítulo 11, começando antes do 11, no 10, exortação a perseverar na fé, perseverar na fé, ser constante, ser fiel. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, ousadia quer dizer uma pessoa definida. Irmãos, se tem uma hora que nós temos que ser definido, é esta hora que estamos vivendo. Temos que ser definido, corajoso. Deus não quer homem, mulher, não quer nós medrosos, gente medroso, mas quer homem corajoso, com ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, um grande sacerdote. Isso não é um homem, um grande homem,
um grande bispo, um grande fulano de tal. Então, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Irmão, nós temos que ter certeza. Nós, nessa hora que estamos vivendo, não é hora de viver com incerteza. Incerteza. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou dar conta. Irmãos, é hora de nós ser definidos. Eu sou vencedor. Eu vou vencer. Isso é uma pessoa definida. Então, com certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Quem prometeu para Abraão? Foi Deus. E quem prometeu para nós? Não é Deus? Então nós podemos ter fé que a coisa vai acontecer da maneira que Ele prometeu. Então, fiel que prometeu, e considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade, o amor e as boas obras. O amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros. Irmão, será que isso funciona hoje? Admoestando uns aos outros, falando, conversando. Irmãos, vamos para frente, vamos seguir em frente. O dia, a hora se aproxima, daquela hora tão importante. Para uns é tão importante, para outros é uma tristeza. Mas para o salvo, para o eleito, aquele escolhido desde antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, escolhido desde antes da fundação do mundo, é uma alegria. Aquele dia que nós estamos aguardando. Então, não deixando a nossa congregação, como de costume alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que vai aproximando aquele dia. Que dia que é esse? Aquele dia do Senhor. Aquele dia que o Senhor vem buscar aqueles salvos, aqueles que creu na palavra de Deus, aqueles que aceitou a mensagem de Deus para esta era, porque cada era Deus fala com o povo através de um mensageiro, desde a primeira era, isso vem seguindo até a última era. Então, nós estamos aguardando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Você sabe que aquilo é pecado? Sabe que aquilo não é certo, fazer aquilo, mas você ignora, às vezes vira as costas. Aqui esse pecado voluntário é aquele que vira as costas, não quer saber mais da palavra e vai seguindo a vida de qualquer maneira. Isso se torna um pecado voluntário. Mas isso não é aquele que às vezes está praticando, está fazendo uma coisa errada, mas está sofrendo, está pagando um preço por aquilo. É diferente. Mas aquela pessoa que vira as costas, eu não estou nem aí com nada, eu vou aproveitar, como diz as pessoas, eu vou aproveitar esse mundo. Irmãos,
E se há uns dias que nós estamos vivendo, que as pessoas que querem aproveitar o mundo, que convém que aproveite mesmo. Quer aproveitar as coisas do mundo, o que o diabo está oferecendo para as pessoas, que aproveite mesmo, que está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Então, quer aproveitar? Que aproveite mesmo. Mas nós, pela fé, nós estamos esperando aquele grande dia do Senhor, que o Senhor vem nos buscar. Então, agora nós vamos para o capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. É muito importante, na prova das coisas que não se veem, não pode ver com seus olhos naturais, mas pela fé você pode ver aquilo, você pode ter certeza daquilo. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Ah, que fé maravilhosa é esta! Que grande fé! Foi a daqueles cristãos do passado. Então, pela fé, Enoque foi transladado para não ver mais a morte, e não foi achado, porque Deus o translada, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Irmão, isso aqui é um ponto muito importante. Isso aqui é um ponto chave para nós. Nós estamos agradando a Deus? Nós estamos fazendo coisas para agradar a Deus? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa maneira de agir perante as dificuldades, os problemas da vida? Deus nos ajude a agir corretamente, a falar corretamente, a andar corretamente. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Então, pela fé, tudo foi pela fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus transladará, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a alcançar esse nível de fé que nós precisamos nesse dia que estamos vivendo. O profeta diz: se há um dia que nós precisamos de mais fé, é esses dias que estamos vivendo. Não é uma fé somente para a cura divina, mas é uma fé para arrebatamento. É uma fé para sair aqui deste mundo, a fé de Enoque, porque o Enoque é um tipo da noiva, foi arrebatado, foi raptado pela fé. Então, que Deus nos ajude, que Deus possa te ajudar, que Deus possa te dar força para você vencer cada obstáculo. Então, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você está buscando a Deus? Ou você já desistiu de buscar a Deus? Mas se você desistiu, ainda há tempo de voltar a buscar a Deus. Ainda há tempo de invocar o nome do Senhor Jesus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não desista. Se você está pensando em desistir, não é hora de desistir, é hora de caminhar para frente, é hora de seguir esta jornada, porque nós estamos vendo o final do caminho. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Então, Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam. Não, irmãos, Deus não faz coisa alguma antes de avisar o povo. Ele envia um profeta, ele envia um mensageiro para avisar o povo do que vai acontecer. Sempre Deus falou a um profeta e o profeta falou ao povo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas ainda que não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, o problema é que às vezes a gente quer saber de tudo, a gente quer interrogar a Deus. Quem somos nós para interrogar a Deus, para inquirir a Deus? Irmão, Deus sabe o que está fazendo. Irmão, Deus quer que nós creiamos na palavra dele, só isso. Então, ele saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um a esse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Que coisa maravilhosa! Todos estes morreram na fé, sem ter recebido a promessa. Sem ter recebido a promessa, mas eles morreram crendo, eles morreram tendo fé. Estão aguardando. Estão aguardando. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que faz parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que estão aguardando a ressuscitar na primeira ressurreição, para ser arrebatados. Todos esses morreram na fé sem ter recebido a promessa, mas vendo-a de longe, crendo, e as abraçando, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostra que busca uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora deseja uma melhor. Isto é a celestial,
que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus já tem um lugar preparado para aqueles salvos, para os salvos. Deus já preparou, está tudo pronto para a sua noiva. Pela fé ofereceu Abraão e Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó, Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte. Irmãos, a fé não teme a morte. Irmãos, peça a Deus fé, fala: Senhor, me dá esta fé desses irmãos do passado. É isto que nós estamos precisando nesta hora que estamos vivendo. Pela fé Isaque abençoou Jacó, Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gosto do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmãos, nós temos em vista a nossa recompensa. A nossa recompensa está para chegar. A sua recompensa está para chegar. O seu dia está para chegar. O meu dia está para chegar. Irmãos, siga crendo nesta palavra, tendo fé na sua promessa, e Deus vai te ajudar, e Deus vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te curar, vai te libertar e vai colocar você num nível de fé mais alta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, nós vamos continuar com este assunto. Deus os abençoe. Amém, Jesus.